É aniversário, na verdade, né, pessoal? Estamos fazendo aniversário 5 anos do início das medidas de emergência, calamidade pública, lockdowns, no contexto da pandemia da Covid-19. As políticas começaram ali em março de 2020, aqui no Brasil, 18 e 20, 18 veio o decreto, 20 esse decreto é aceito, de março de 2020, né? E aí os estados depois, a partir já de abril, começam as políticas de lockdown, de fechamento total da economia. Isso vai se desenrolando ao longo do ano e dos anos seguintes. Essas políticas duraram cerca de 2 anos, vão parar só lá para abril, maio de 2022. E durante esse período, pessoal, aconteceu muita coisa. A gente perdeu muita liberdade, a gente perdeu, muito poder de compra, muita saúde, né? E são os temas que a gente quer falar aqui na rádio. E vou começar já perguntando para o Sérgio. Sérgio, tá bom, a gente tem, nós aqui que estamos aqui num episódio como esse, queremos falar um monte de coisa, né? Mas a verdade é que pouca gente fala sobre esse período de lockdowns e de pandemia. Parece que fizemos aí 5 anos de aniversário, né? Mas passou meio que batido na mídia convencional, né, Sérgio? É impressionante, né, Samuel? É impressionante como as nossas liberdades foram jogadas no lixo durante esses períodos, desde 2 semanas para aplanar, atachar, como que falava em português? Achatar a curva. Achatar a curva. Então, você estava falando aqui as datas no Brasil por volta de 18, 20, na Espanha a data é 14 de março, nos Estados Unidos o discurso do Donald Trump, que daí é o discurso que, enfim, desencadeia o mundo inteiro, é no dia 16. E o que a gente viveu nesse período, e acho que tem que ficar claro para todo mundo, o que a gente viveu não foi a Segunda Guerra Mundial. A gente teve a sorte de não viver a Segunda Guerra Mundial, principalmente estando na Europa, né? Quem passou por aquilo, e eu tô falando a gente enquanto civilização ocidental, né? Todo mundo passou tragédias maiores no âmbito pessoal, mas estou falando no âmbito como a civilização, a nossa geração, as pessoas vivas nesse período, tirando as pessoas que passaram alguma guerra particular em seu país, assim, foi o pior evento que o Ocidente passou desde a Segunda Guerra Mundial. E é algo, Samuel, como você está falando, que muitas pessoas não falam mais. É algo que existe um trauma em muitas pessoas, na população. Eu mesmo, outro dia, sei lá, um ano e meio atrás, 2 anos atrás, tinha um filme que daí todos os personagens começavam com uma máscara, né? E era na época dos confinamentos, né, dos lockdowns, tudo isso daí. Eu falei, cara, não quero assistir isso. Não quero, muito mais assim, filme de Hollywood, então ainda. Eu falei assim, não vou nem assistir esse filme. E isso é um sentimento que eu vejo, assim, muitas pessoas, um certo trauma de relembrar tudo aquilo que a gente viveu. Mas eu acho que em boa parte, Samuel, o motivo pelo qual isso não é conversado, fora esse desgaste que todo mundo tem de lembrar das suas tragédias pessoais, teve pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam amigos, teve pessoas que perderam... tiveram brigas familiares que até hoje não foram restabelecidas, teve pessoas que lidaram muito mais com a perda de liberdade, teve pessoas que tiveram outras doenças em função disso, tiveram câncer, muitas pessoas padeceram de depressão. Então realmente é algo que gerou desdobramentos gigantescos, né, na vida das pessoas. Mas eu acho que em boa parte a gente tem 2 campos de pessoas que em geral não querem ver ou não querem discutir esse assunto, que eu acho que a notícia velha passou até a pandemia, passou a era dos lockdowns, a gente não precisa mais conversar sobre isso. E eu acho que é fundamental a gente conversar sobre isso, até acho que depois até vale a pena discutir o porquê que é tão fundamental, como a gente falou, todas essas perdas de liberdade, pra gente não fazer de novo, não ser receptivo a tudo isso que aconteceu de novo. Mas eu diria que boa parte da grande imprensa, de todas essas pessoas, foram provadas 100% erradas com o seu alarmismo, com a sua histeria, né? E isso trouxe o pior dessas pessoas, trouxe o pior de muita gente. Vamos pensar, era uma época que era estimulado você ser dedo duro do seu vizinho, que era estimulado você brigar com a sua família inteira em função do que você creia que era certo ser feito ou deixava de ser feito, né? Era a época que, assim, a gente via nos grandes jornais do mundo, você via no New York Times, você via na Folha de São Paulo, você via no El País na Espanha, falando,
o cara que não tá aderindo aos lockdowns, ele é um assassino de velhinhas. Ele é o cara que quer o seu mal. A gente deve excluir essa pessoa da sociedade. O cara que não aceitar a vacinação forçada, ele deve não ter um emprego, ele deve ser excluído de toda e qualquer participação social que exista. E no fundo, quando a gente vê todos os desdobramentos que foram acontecendo, que acho que vale a pena a gente discutir aqui depois, mas assim, todos eles foram comprovados errados. Então, nem do ponto de vista utilitário, que eu acho que também não justificaria, né? Mas só do ponto de vista utilitário, essas pessoas foram comprovadas que elas estavam erradas. Então, todas as intervenções que elas pediram, todo o arcabouço de censura, e a censura continua sendo um problema gigantesco em vários países do Ocidente, né? No Brasil, principalmente, a escalada da censura foi gigantesca. Então não se podia falar que o vírus foi originado num laboratório, numa cidade na China. Então, assim, não, e daí hoje em dia é quase que comprovado, não sei se comprovado 100%, mas enfim, mas a teoria mais aceita é que o vírus realmente veio do laboratório que era financiado pelo governo americano na China para estudar, para fazer gain of function. Então, assim, você não podia falar disso, que você perdia o teu canal no YouTube, você perdia. Então, eu diria primeiro, Samuel, várias dessas pessoas, elas foi comprovado que elas estavam tão erradas ao longo do tempo, que elas também não querem um reassess esses erros delas. Elas não querem lembrar, elas querem fingir que não aconteceu. Né? Então, esse seria o primeiro. E o outro são mesmo muitas pessoas que acabaram se rebelando ao longo do tempo. Elas passaram por todo esse trauma, elas passaram por traumas pessoais, às vezes perdeu os empregos, o cara falava, eu não vou me vacinar, então você não pode vir no escritório. Ou, eu não vou aderir às máscaras, não, então você também não pode, você perde o seu emprego, você perde o seu sustento, você é cancelado pelos seus amigos, você é cancelado pela mídia. Então, também gera esse trauma, e a gente tem que lembrar também, muitas pessoas, elas, embora elas tenham se rebelado ao longo do tempo, elas também em algum momento elas aderiram a parte desse pensamento. O que também causa vergonha em algumas pessoas. Então, você também não quer escutar tudo isso que aconteceu. Mas, Samuel, eu diria que é fundamental. O que a gente passou é algo que, assim, que acontece uma vez a cada geração. Né? O que aconteceu 80 anos atrás com a Segunda Guerra, a pior coisa que aconteceu no Ocidente foi isso. Agora, de maneira generalizada, não estou querendo falar um conflito bélico específico, alguma coisa que aconteceu, mas assim, de forma generalizada que o Ocidente inteiro viveu, e nesse caso foi o mundo inteiro, né? Foi esse período, um período onde as perdas de liberdade foram gigantescas, foi tudo ignorado, não importava nada, um agigantamento do Estado, um agigantamento dos tecnocratas, uma vitória dos tecnocratas no começo e depois uma perda total, a gente pode vir a falar. Mas então, eu acho que é algo fundamental de ser discutido, ser lembrado e não ser esquecido. Assim, ser lembrado e ser constantemente tá na cabeça, tá na hora das pessoas, amor. Tanto é, né, Sérgio, que isso aqui é só o primeiro episódio de uma série que a gente quer fazer aqui na rádio para falar justamente sobre o tema dos lockdowns, trazer uns convidados, algumas entrevistas que a gente possa abordar temas mais específicos e aprofundar um pouco mais nesses temas para tratar desse período onde a gente perdeu tanta liberdade. O que eu enxergo desse período é que foi, na verdade, um grande experimento. Né? O experimento no sentido de que era uma doença nova, né? E aqui eu estou falando da forma como vamos tratar essa doença. Então, a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, o FDA nos Estados Unidos, a Anvisa no Brasil, o Ministério da Saúde, enfim, né? Todos esses caras estão tentando entender como que vamos tratar essa nova doença. E daí, o que eles encontraram de solução foi obrigar as pessoas a participar desse grande experimento. Então, vai ser uma vacinação em massa? Então, vamos vaciná-los todos. Vai ser usar máscara? Então, vão todos ser obrigados a usar máscaras. Né? Vai ser ficar longe? Então, você não vai poder mais abraçar a vovó e vovô. Tá? Esse é o nível da coisa. Assim, vai ser todo um grande experimento e as pessoas são obrigadas a participar desse grande experimento. Eu sei que você falou de tecnocratas, mas é quase uma tecnocracia sanitária, assim, porque eu vejo essas medidas sendo tomadas a partir dos estudos lá de saúde, da ciência, que eles gostaram tanto de levantar a bola durante esse período,
né? E que depois se provou equivocado, né, Sérgio, como você falou. Mas tudo isso dando, então, justificativas para esse totalitarismo por parte do Estado. Então, nós precisamos fazer isso, disse um pesquisador ali específico em algum lugar, vamos testar, então, vamos testar na população inteira. Né? E o que a gente estava vendo é que os principais exemplos, seja a nível municipal, seja a nível estadual, seja a nível nacional, os principais exemplos eram daqueles governos que eram mais restritos possível na determinação dessas políticas de lockdown, essas políticas de confinamento, essas políticas de obrigação. Então é um gosto totalitário que o Estado experimentou durante esse período, que marca justamente esse período e que torna esse período mais negativo para o Ocidente, como você bem falou, Sérgio, desde a Segunda Guerra Mundial. Não é pura e simplesmente uma questão da doença em si, que eu imagino que já seria um grande problema, que já seria uma grande marca desses anos aí, do comecinho da década, mas as medidas totalitárias, elas tornaram tudo isso ainda pior, e é por isso que a gente tem que falar sobre isso, por isso que a gente não pode deixar isso passar, né? Tão perfeita a tua fala que eu pessoalmente me recuso a me referir ao período como o período da pandemia. Eu me refiro ao período como a era dos lockdowns, porque eu acho que a grande doença que a gente teve nesse período, e aí aqui eu sei que um monte de gente vai me xingar, vai falar que eu sou negacionista, não sei o quê, mas o grande mal que existiu nesse período foi esse afã totalitário que tomou o Ocidente inteiro, em maior ou menor medida, dependendo do país, dependendo do estado, dependendo do momento também que estava vivendo cada país. Então, mas foi uma tragédia, foram vidas e vidas que foram perdidas, não pela doença em si, como o Samuel estava levantando, mas pelas ações governamentais que foram tomadas. Só para dar um exemplo aqui, ilustrar isso, o primeiro município no Brasil que começou com as políticas de confinamento e fechamento total da economia e da sociedade, né, foi Fernando de Noronha, a ilha de Fernando de Noronha. E Fernando de Noronha se tornou um exemplo, porque expulsou todas as pessoas, expulsou todos os turistas, mandou todos os restaurantes fecharem, mandou todos os hotéis fecharem, né, um lugar que vive de turismo, e, enfim, viveu ali de transferência de renda. Durante todo esse período, morreram poucas pessoas e pronto, se tornou um exemplo para todo o resto do país. Tá vendo? É isso que vocês têm que fazer, vocês têm que expulsar todo mundo e tem que prender todo mundo dentro de casa. Então, esse é o nível de exemplo que a gente está falando de Fernando de Noronha, que, a nível Brasil, enfim, mas a gente pode imaginar a nível nacional, ou até pegando emprestado uma coisa que o Sérgio fala muito, né, do caso do filme do World War Z, né, Sérgio, de como a Coreia do Norte se torna um exemplo para enfrentamento da pandemia dos zumbis ali no caso do filme, enfim, para não escapar muito, mas é um exemplo por quê? Porque fecha tudo, porque toma medidas drásticas, porque obriga as pessoas, enfim, porque institui um Estado totalitário. É esse o exemplo para esses sinalizadores de virtude aí que a gente viu durante a pandemia. A mídia é a primeira a vender tudo isso, os políticos adoram, porque, enfim, eles abraçam isso tudo.